Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Reparação para turista alojada na periferia de Paris, que largou viagem por desgosto. Informação chegando com Gabriela Halpe. A segunda Câmara Civil do TJ confirmou decisão que condenou a agência de viagem ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a cliente que adquiriu pacote turístico com destino a Paris. Mas, ao chegar ao destino, descobriu que sua reserva havia sido transferida para hotel localizado na periferia da cidade, com instalações inferiores às do hotel previamente contratado. A turista teve ainda de arcar com despesas de táxi para visitar pontos turísticos e taxa de antecipação de voo, pois, indignada com a situação, abandonou a viagem pela metade e voltou para casa. A Câmara rejeitou os apelos da RE, que tentou esquivar-se de responsabilidade ao sustentar culpa exclusiva do hotel. O Código de Defesa do Consumidor, lembrou o desembargador Stanley Braga, relator da matéria, dispõe que fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa pela reparação de danos causados por defeitos relativos a prestações de serviço, bem como por informações inadequadas sob sua fruição e risco. No caso, a turista ficou insatisfeita com a solução da agência e optou por desistir do pacote na metade da viagem, o que caracterizou o prejuízo material e abalo moral por descontentamento com os serviços prestados. A indenização foi fixada em R$ 13.800. A decisão foi unânime. Laudos e atestados derrubam pleito indenizatório de gari atingido por pneu de carro. Detalhes com Diego Souza. A segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve decisão que negou indenização por danos morais a trabalhador de empresa de coleta seletiva que, enquanto podava a vegetação às margens da SC 404, foi atingido por roda que se desprendera de carro e sofreu lesão no tornozelo. O autor afirmou que teve que engessar o membro e afastar-se do trabalho por aproximadamente 45 dias. Disse ainda que jamais foi procurado pelos ofensores durante a recuperação para saber sobre o seu estado de saúde e financeiro. Conforme atestado em prova pericial, contudo, a lesão foi de baixa gravidade e houve auxílio ofertado pelos ofensores, inclusive financeiro, comprovado por meio de depósito na conta do homem no valor de R$ 250. Atestados médicos contradisseram também o alegado período de afastamento das tarefas habituais de 45 dias para apenas um dia. Pelo conjunto das provas, o desembargador João Batista Góes Ulicea, relator da apelação, posicionou-se pela manutenção da sentença. A decisão foi unânime. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, recebeu em seu gabinete na semana passada o presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da OAB de Santa Catarina, César Dávila Winkler, que realizou a entrega formal da lista sextupla encaminhada pelo presidente da OAB de Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas, com os nomes dos advogados escolhidos pelo Conselho Pleno para concorrer à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional. A lista ficou assim composta: Osmar Nunes Júnior, com 40 votos, Milton Baquim, 39, Marcelo Pellegrino Ferreira, 39, Milton Beck, 37, Ezequiel Pires, 23 e Alex Heleno Santori, 23 votos. Pela primeira vez em 11 anos de ação, Justiça Presente decreta preventiva de torcedor. Mais informações com a Gabriela Halpe. O programa Justiça Presente, pela primeira vez desde sua instituição em 2006, concluiu o atendimento de uma ocorrência em estádios de futebol em Santa Catarina, com a decretação da prisão preventiva de um torcedor. O fato inédito ocorreu no estádio da Ressacada no último domingo, durante a primeira partida da decisão do Campeonato Catarinense entre as equipes do Avaí e da Chapecoense. Um torcedor do time mandante de 33 anos, residente em Canasvieiras, após agredir seguranças e ambulantes, resistiu ao encaminhamento
atual Justiça Presente e lá passou a proferir ameaças de morte contra sua mulher que o acompanhava. E também contra policiais militares e civis e a delegada de plantão. Disse ainda ser integrante de facção criminosa em ação no Estado. Por conta de todo o quadro, assim como a necessidade de manutenção da ordem pública, o promotor Giovanni Werner Tramontim requereu a prisão preventiva do torcedor imediatamente decretada pelo juiz Otávio José Minato. Esta foi, em 11 anos de existência, a primeira vez que um torcedor teve preventiva decretada no âmbito do Justiça Presente. Município indenizará a idosa que, para o Tribunal de Justiça, foi vítima de armadilha para pedestres. Mais informações com Diego Souza. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença da comarca de Concórdia que condenou o município ao pagamento de R$12 mil por danos morais a uma senhora que caiu num bueiro. Em decorrência do acidente, a mulher de 66 anos sofreu fratura exposta no braço e escoriações na perna, além de complicações na cicatrização que a levaram a uma cirurgia. A operação prejudicou a realização de suas tarefas diárias como dona de casa. O município alegou que o buraco foi feito por solicitação da própria autora da ação ao instalar novo encanamento, que acabou por causar danos na calçada. O desembargador Jorge Luiz de Borba, relator da matéria, destacou que apesar de a autora ter solicitado a instalação do encanamento, não há provas que a alteração tenha contribuído para o acidente, mas sim da negligência do município que manteve o bueiro aberto após a obra, sem sinalização e coberto por vegetação. Fotos e declarações de testemunhas corroboram a versão da vítima. A decisão foi unânime. No quadro Entrevista, o jornalista Vitor Sabe conversou com o juiz de direito de segundo grau da Câmara Regional de Chapecó, Carlos Roberto Silva, sobre a cultura da sentença. Acompanhe um trecho da entrevista. Olá, doutor. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que se define por cultura da sentença. Cultura da sentença é um termo que sugere, né, a tendência do Estado e dos jurisdicionados de aguardar a solução do litígio apenas e tão somente via decisão judicial. Ou seja, se imagina que a sentença, a decisão do juiz é o único meio que possa efetivamente solucionar o conflito. É essa a cultura que temos hoje em nosso país. Doutor, a cultura da sentença colaborou para o congestionamento do judiciário brasileiro? Não há dúvida. Nós, no nosso país, vivemos a época da redemocratização, né, no início da década de 80, e o apogeu dessa conquista, dessa reconquista democrática foi a Constituição de 1988. O que aconteceu de lá para cá, com a reconquista da democracia, foi uma abertura ainda maior das portas do judiciário para a população. Ou seja, antes as pessoas não procuravam o judiciário como procuram hoje, resolviam os seus conflitos de outra maneira. Hoje, todas as questões, muitas questões afastadas do judiciário são judicializadas. E essa cultura da judicialização é também, por outro viés, a própria cultura da sentença. Ou seja, a busca do judiciário para a resolução de todas as questões, mesmo questões que eventualmente poderiam ser resolvidas com medidas de composição, medidas de aproximação das partes, né? E a sugestão é exatamente essa, de que os meios alternativos se insiram cada vez mais no nosso ordenamento, a fim de que se proporcione esse descongestionamento, ou seja, se coloque à disposição do jurisdicionado alternativas de solução do conflito que não sejam necessariamente ingressar com uma ação judicial. E o senhor poderia destacar qual foi a importância da Lei 9.099 para o judiciário brasileiro? A Lei 9.099 representou uma transformação muito importante no nosso sistema jurídico. Só relembrando que antes dela, nós já tínhamos uma lei dos juizados especiais, disciplinando os juizados especiais, porém com uma competência muito mais reduzida e não com todas as características que hoje temos. Era uma lei de 1984,
que veio após o início de um movimento em prol da conciliação que começou com colegas magistrados no Rio Grande do Sul, né, promovendo audiências conciliatórias lá no Rio Grande do Sul. E naquele processo anterior até a Constituição, no começo da década de 80, nós tivemos essa lei federal, né, trazendo então os juizados especiais. Avançou-se nisso, e após a Constituição de 88, então, que já previu, a própria Constituição previu os juizados especiais, os legisladores demoraram um pouco, 7 anos depois, portanto, em 95, veio então a Lei 9.099, transformando, sim, o nosso judiciário, porque trouxe a ideia e como princípio, né, a composição, não só na parte civil, como também na parte criminal. Portanto, foi uma lei transformadora, uma lei muito importante, e hoje nós temos os nossos juizados especiais espalhados por todo o Brasil, que representaram exatamente essa abertura, não é, do judiciário para a população brasileira. Não só por dispensar o pagamento de custas em ações de até determinado valor, mas por ter como princípio basilar a composição, né? A composição, no sentido lato, para a ideia principal de resolução do conflito. E o senhor acredita que a sentença ela dá a impressão de que a justiça foi feita? A sentença pretende isso, né? Claro que o Poder Judiciário pretende, através da solução lançada na sentença, resolver o conflito. Mas nós não podemos nos enganar e pensar que, de fato, uma decisão judicial consegue resolver o conflito em sua essência ou em sua totalidade. Na maior das vezes, na maior parte das vezes, consegue resolver o processo judicial, a ação judicial, e não somente, inteiramente o conflito, né, que foi instaurado a partir daquela divergência entre as partes. Perfeito. E existem alternativas à cultura da sentença que o senhor poderia citar? Essa é a ideia que eu defendi na minha tese de doutorado e acredito muito, né, nessas alternativas à hipótese de apenas a demanda judicial resolver o conflito. Na verdade, o Brasil, em nossa legislação, desde a lei dos juizados especiais de 1984 e mais adiante com a lei que está em vigor, a 9.099, a lei dos juizados especiais, trouxe para o nosso sistema jurídico a ideia de enaltecer a composição, de dar à composição, à conciliação, mecanismos eficientes para buscar essa solução do conflito. E mais recentemente ainda, o novo Código de Processo Civil avançou ainda mais, prestigiando também, além da conciliação, a mediação, que é uma outra maneira de se buscar a via da composição para solucionar o conflito. E essas alternativas, elas são determinadas de acordo com o tipo de conflito ou podem ser usadas em qualquer situação? Os meios alternativos, seja a conciliação, a mediação, a negociação, eles têm características próprias, alguns destinados a tipos de conflitos mais específicos. Nós temos, por exemplo, a mediação como um instrumento efetivo nas áreas de família, né, onde a aproximação das partes via mediação tem obtido resultados positivos, inclusive aqui em Santa Catarina, com projetos interessantes, né, de mediação familiar, que tem resolvido de forma compositiva, né, evitando a ação judicial, evitando todo o desgaste, não só o desgaste no sentido econômico, mas o desgaste emocional para as partes de uma ação judicial, não é isso? Nós estamos tentando encontrar, via meios alternativos, não somente uma saída para descongestionar o judiciário, não apenas isso, mas também para proporcionar ao jurisdicionado uma alternativa eficaz de solução integral do conflito. E como juiz, o senhor percebe que há resistência a essas soluções alternativas de conflitos? Como toda mudança ou todo processo, ele encontra resistências, né? Quando nós nos deparamos com algo novo, algo que transforma ou quer transformar o status quo, é natural que existam resistências, e no Brasil nós temos essa resistência já enraizada a partir
das universidades, não é? Nós não temos uma cultura de um ensino jurídico voltado à composição, diferentemente de outras partes do mundo, Europa, Estados Unidos, onde já na faculdade o aluno do curso de Direito, ele não somente encontra e estuda as técnicas, não é, de ajuizar e se defender de uma ação, mas também as técnicas de composição, inclusive extrajudicial. Nós precisamos avançar muito. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe, Vitor Sabe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.